Agência. Vamos ver o que significa. Um agente é um sistema autônomo, como a gente viu a noção de autonomia, capaz de regular o seu acoplamento com o ambiente de acordo com as suas próprias normas vitais. Tá, até aí, isso é uma definição super geral. Basta ser adaptativo e autônomo que você é um agente. Mas tem umas especificidades que vão distinguir agentes de não agentes, né? E essas especificidades são individualidade, assimetria e a normatividade, que a gente já viu um pouquinho essa noção de normatividade. Então vamos ver o mínimo que a noção de agência envolve. Então, no mínimo, um sistema tem que estar fazendo alguma coisa por si mesmo, de acordo com alguns objetivos ou normas em um ambiente específico. E, a partir dessa descrição, há 3 diferentes aspectos que são interrelacionados, que se seguem, então, dessa concepção geral do que é agência, né? O sistema tem que ser uma entidade distinguível, que é diferente do ambiente. O sistema tem que estar fazendo algo em si mesmo, por si mesmo, naquele ambiente. E ele deve estar fazendo isso de acordo com uma regra específica ou objetivo, né? Então, são essas 3 noções. Individualidade é ser distinto. Assimétrico, ele tem que ser a fonte da atividade, ele não pode estar só sofrendo um efeito, né? Ele não pode ser passivo, né? Ele dirige a si mesmo, né? Ele tem esse, né, vamos dizer, impulso, né? E isso é um impulso gerado pelas suas próprias regras, pelas suas próprias normas, né? Então, um agente, ele regula ativamente as suas interações, né? E essa regulação produz a falha ou sucesso de algo em relação àquela norma. Isso é o que eles chamam de normatividade. Normas, então, lembra que a gente viu como que surgem as leis internas de um sistema, as regras internas de um sistema. Normas são o resultado de um conjunto de condições específicas que tanto possibilitam que o sistema se distinga, quanto exigem que o sistema se distinga. Exigem no sentido, em que sentido? Elas oferecem as condições, né? Então, a gente vai ver rapidamente o que é isso de condições possibilitadoras, enabling conditions, e em seguida a gente vai ver uns exemplos de agência e do que não é agência. Certo, então, parênteses para falar do que são enabling relations, relações capacitadoras ou possibilitadoras. Todo processo em um sistema, né, é uma condição possibilitadora para pelo menos um outro processo constituinte de um sistema, assim formando uma rede fechada de relações possibilitadoras. Então, você tem um sistema aqui, né? Então, pensa num organismo, isso é uma rede fechada de relações possibilitadoras. E o que são essas relações? São justamente as condições que precisam ocorrer para que um processo se institua. Então, pode ser que sejam outros processos, pode ser que sejam elementos, né? Então, lembra dessa referência da noção de autonomia, né? Um exemplo, né?
um buraco de respiro no gelo, né, é um processo relacional precário que é possibilitado pelo comportamento da foca, que, por sua vez, pode subsistir, pode conseguir, por exemplo, encontrar comida e proteção debaixo da água, graças à manutenção desse buraco de respiro, né? Então, você tem um processo que é possibilitado pelo comportamento da foca. Vamos olhar um outro exemplo. Isso aqui se chama Ponte de Autossustentável de Da Vinci. Vou colocar um vídeo para vocês no material auxiliar. O que significa? Você tem umas viguinhas aqui, né? Umas coisinhas de madeira comprida. Aqui está representada assim. E essas bolinhas são viguinhas de madeira ao contrário. Então, você tem viguinhas de madeira assim, né? E viguinhas de madeira de assim. Isso que esse desenho está representando, né? Então, se você só tem essas duas aqui, ou três aqui no caso desse exemplo, você tem esse posicionamento. Para você manter, então, isso mais alto, você precisa colocar elementos se relacionando de uma outra forma. Aqui já tem exemplo, são 5. E a ideia da ponte, que ela se sustenta, é justamente que a forma como essas viguinhas está organizada possibilita então, né, que ela se sustente dessa forma. Então, essas relações que se instituem esses elementos são relações possibilitadoras.